Vamos agora classificar fluidos, classificar também escoamentos, né? Vamos falar especialmente de escoamentos laminares e turbulentos, né? Isso vai ser feito ao término dessa aula através de uma experiência a ser feita para ilustrar esse conceito, né? O fato é que existem várias formas, né, da gente classificar fluidos, né? Um fluido é um fluido viscoso ou um fluido real, né? É claro que ele é sempre caracterizado pelo coeficiente de velocidade dinâmico ou pelo coeficiente de velocidade cinemática, né? Agora, praticamente todos os fluidos são fluidos viscosos, né? Mas às vezes a gente fala de fluidos ideais, superfluidos existem, né? Não são todos. Então, numa primeira aproximação, quando a gente escrever a equação de Euler, por exemplo, né, nós não levamos em conta a viscosidade. Portanto, é uma equação que se aplica para um fluido ideal. Ou melhor, isso, para um fluido ideal, né, um superfluido, né? Então, a gente classifica então fluidos em fluidos ideais, né, ou fluidos reais, fluidos viscosos. É uma primeira classificação. É claro que as linhas de corrente são diferentes, né, para um fluido não viscoso, né, olha só, não existe gradiente de velocidade. Gradiente de velocidade é típico de um fluido viscoso. Então, o escoamento de um gás, por exemplo, né, ele é diferente. Essa figura aqui corresponde a essa situação. Esta figura aqui que exibe claramente, não é? Claramente um gradiente de velocidades é típico dessa situação aqui, né? Então temos duas classes, né? Mas a rigor, né? E veja que esses fluidos viscosos e não viscosos diferem, né, claramente pelas linhas de corrente, né? Aqui eu tenho uma tabela de valores de viscosidade que eu pulei na última aula, né? Mas agora eu apresento, né? Aqui tenho, veja, é uma coisa impressionante a variação da viscosidade. É impressionante, veja bem, né? 10 a menos 3 para o álcool etílico, por exemplo, o benzeno 10 a menos 3, né? Mas veja, o óleo de rícino, 1000 vezes maior, mas veja bem, um polímero qualquer derretido, 1000 vezes, né? O piche, 10 a 7, é uma coisa impressionante. 10 a 10, 10 a potência 10 de diferente, né? O fato é que o coeficiente de viscosidade, ele varia muito. Não é como o caso da densidade. Lembram-se que a densidade não diferia muito de líquidos para sólidos, por exemplo, né? Mas olha só, o sangue, né? 10 a menos 3, 4 vezes 10 a menos 3, e assim por diante, né? Então, existe uma variação muito grande de valores, né, da viscosidade. A gente pode classificar os fluidos em duas categorias: fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos, né? O que é um fluido newtoniano, né? Um fluido newtoniano é aquele para o qual a relação entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidades, a relação é linear, No entanto, alguns fluidos, né, essa relação aqui é bem complicadinha. Veja bem, é igual ao gradiente de velocidades elevado à potência n, né? Veja, n
N diferente de 1. Né? Em alguns casos, N pode ser menor do que 1. Eu tenho aqui, né, os pseudoplásticos, né, que são fluidos não newtonianos com N menor do que 1. Né? Mas eu tenho alguns fluidos com N maior do que 1 também. É claro que um fluido newtoniano, a relação é linear. E essa relação aqui passa pela origem, claro, todas elas passam pela origem. Né? Então você veja, você pode classificar os fluidos em fluidos newtonianos para os quais a relação entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade é bem simples, uma relação linear dessa forma. Né? Se não obedecer a isso. Agora, a gente só vai estudar, é claro, os fluidos newtonianos. Mas, de qualquer maneira, é bom saber que nem todos eles, né, seguem a essa lei simples aqui. Relação entre gradiente de velocidade e tensão de cisalhamento. Né? Muito bem. Também nós definimos fluidos como sendo fluidos compressíveis e incompressíveis. Né? Ora, os fluidos incompressíveis são aqueles para os quais a densidade é constante. Até que ponto isso é válido? Isso é uma outra questão. Né? Mas a densidade se mantém constante. De acordo com a equação da continuidade, eu concluo que é curioso, porque depende da velocidade, um fluido incompressível. E para a gente entender isso, eu preparei aqui uma dedução um pouco diferente. Né? Eu considero um elementozinho de volume, veja, eu considero um elementozinho de volume, dV igual a dx, dy, dz. Aqui é delta, mas é melhor usar d, né? Mas a gente vai usar d para outra coisa. Né? Agora, veja, se esse volume aumentar com o tempo, esse fluido é um fluido compressível, senão ele é incompressível. Portanto, eu vou derivar isto aqui com respeito ao tempo, né? E veja só o que vai acontecer. Eu vou exigir que a taxa de variação do volume seja igual a zero. Aí ele é incompressível, claro. Né? O volume não muda. O volume não muda. Né? Ou seja, aquele elementozinho de volume, derivando, né? E lembrando, né, que essa variação aqui pode ser escrita como dvx, dx vezes ΔX vezes ΔT, porque x é função do tempo. Então, eu considero essa diferença, né, de ΔX, de t mais dt, menos ΔX de t. Né? Isto aqui eu posso escrever em termos da derivada com respeito a x da velocidade, da componente da velocidade. Faço a mesma coisa em relação a y, faço a mesma coisa em relação a z, e agora eu somo, porque dt de delta v, o elementozinho de volume, envolve uma derivada com respeito a x, uma derivada com respeito a y e uma derivada com respeito a z. Então, utilizando esses resultados, olha só, o fato, né, é que se eu exigir que esse elemento de volume não aumente com o tempo, né, ele sempre permanece do mesmo tamanho, portanto a densidade é a mesma, né, a densidade é a mesma. Né. Então, veja, dt de ΔV é igual a divergente de V, né, divergente de V vezes dV. Portanto, veja, a condição, isso é curioso, né? A condição para que o fluido seja incompressível é essa, qual seja divergente de V igual a zero. Vou escrevê-la de novo aqui, né? O fluido é incompressível se divergente. Veja, agora a gente começa a utilizar conceitos, né, do cálculo 3. Se divergente de V é igual a zero. E agora não recorri à equação da continuidade, que é um pouco mais difícil utilizar a equação da continuidade. Mas o fato é que,
Se o fluido for incompressível, então existe uma restrição em relação ao campo de velocidades. Esse campo de velocidades é um campo com divergente igual a zero. Muito bem. Isso significa, né, divergente de V igual a zero, significa que a circulação do campo V é igual a zero sempre. Consequentemente, as linhas de corrente são linhas de corrente fechadas, né, como acontece no caso do eletromagnetismo. Também um escoamento pode ser considerado permanente ou estacionário se essas grandezas físicas não dependerem com o tempo. De forma que eu considero dV dt, derivada parcial, né? Igual a zero, dρ dt igual a zero, dp. Isso significa que divergente de J é igual a zero, de acordo com a equação da continuidade, né? Isso aqui a gente vai estudar depois, então vamos deixar isso aqui de lado, né? Muito bem, o fato é que é isso, né? No caso de um escoamento permanente, é aquele que satisfaz essa condição. Agora, um escoamento, ele é tal que um elementozinho de volume pode ter velocidade angular. Curioso isso. E como é que a gente caracteriza um escoamento no qual o fluido exibe, ou um elemento do fluido exibe uma velocidade angular? Vamos ver isso agora, né? A gente já escreveu uma expressão antes, né? Mas na verdade lá deveríamos ter colocado um fator meio lá. Mas é porque a gente não havia explicado isso ainda. Então vamos agora a esse ponto, né? A ideia aqui é bastante simples. Eu quero que vocês deem uma olhada mais na apresentação no PowerPoint, porque eu acho que lá vai ficar mais claro isso, né? Eu considero um ponto um elementozinho de um fluido, né? Um ponto dele, né? Um elementozinho de um fluido, e ele se desloca do ponto P para o ponto P'. E eu considero um outro ponto do fluido que está em movimento, né? E é claro que se esse deslocamento aqui for delta, esse aqui vai ser delta mais d delta. É o elemento de deslocamento, né, do ponto P e do ponto Q. E eu escrevo esse delta como xi, eta e k. Eta aqui é uma infelicidade, porque não é coeficiente, né, de viscosidade, é uma função, na verdade, né? Essa é a expressão mais geral para esse deslocamento, né? E eu defino a velocidade de deslocamento como sendo igual a d delta dt, né? De forma que assim o é, né? Então a gente vai calcular tanto o delta quanto o delta mais d delta, e isso está associado a uma velocidade dv. Agora tem algumas passagens, né? Isso que dá um pouco de trabalho e é cheio de truques, né? Em primeiro lugar, eu escrevo uma expressão para d delta, o deslocamento. É a derivada de xi com respeito a x, dx, mais derivada de y com respeito a y, porque eu preciso levar em conta essa notação aqui, né? De forma que são 9 termos, né? E agora eu complico um pouco mais, porque eu acrescento, né, mais 9 e subtraio mais 9 nessa expressão, né? Eu estou chamando a atenção para esse fato, veja. Eu adiciono aqui eta x, que não está aqui em cima, dy, e agora subtraio aqui embaixo. Eu somo e subtraio, né? E agora, veja, este termo aqui está associado a uma velocidade de rotação do fluido, esse termo aqui, esse último termo aqui. De fato, né, se eu definir, né, o deslocamento associado à rotação do fluido, e utilizo essa notação aqui, ele é dado por aqueles termos que eu apontei antes, né? E agora tem uma coisa curiosa, esses termos aqui, eles podem ser escritos como o rotacional de delta, né? Rotacional do vetor deslocamento, né? Ora, agora, veja bem,
defino, né, um vetor de deslocamento angular como sendo igual ao rotacional de delta dividido por 2. E aí é fácil ver, né, que o deslocamento angular ele é igual a esse ômega que está aqui, né, esse ômega que está aqui, vetor R, vetor dr para um deslocamento infinitesimal. Eu considerei ali aqueles pontos, na verdade, como pontos infinitesimalmente próximos um do outro. O resultado é que, se eu derivar isso agora, levando em conta apenas o termo de rotação, eu concluo que dv, né, é igual a ômega dr. Veja, é exatamente o que acontece no caso de uma rotação, né? Consequentemente, nós introduzimos agora uma velocidade angular de rotação de um fluido como sendo meio do rotacional da velocidade. Então, para eu saber se o fluido está em rotação, eu calculo o rotacional de V, né? Muito bem, isso agora numa linguagem mais simples, né? Se ômega for igual a 0, veja, se eu tenho um cubinho no fluido, ele se desloca como um cubinho sem experimentar uma rotação. Então, este caso aqui é o caso no qual o rotacional de V é igual a 0, é esse aqui, né? Esse aqui, não, esse aqui tem ômega. Rotacional de V igual a ômega é diferente de 0, né? É só para ilustrar. Veja, o fluido está experimentando um movimento de rotação, né? É isso que nós estávamos explicando antes, né? Agora, veja, vamos agora ao primeiro conceito importante. Se o fluido for tal que rotacional de V igual a 0, então nós estamos falando de um escoamento irrotacional, né? Um escoamento irrotacional. Neste caso, veja, se V é tal que o rotacional dele é igual a 0, logo V pode ser escrito como menos o gradiente. Agora estamos usando alguns resultados do cálculo 3, né, na mecânica dos fluidos, né? Ou seja, V pode ser escrito como o gradiente de uma função escalar φ. Vx é igual a dφ dx, Vy igual a dφ dy e Vz igual a dφ dz. E essa função aqui é conhecida como a função potencial de velocidade. Então esse é o primeiro conceito novo e importante nessa aula, né? Se nós tivermos um escoamento irrotacional, o campo de velocidades é escrito como gradiente de uma função escalar conhecida como potencial de velocidades, né? Então, vamos colocar alguns exercícios para vocês para determinarem esse potencial de velocidades, né? Para determinar. Ora, de novo, um escoamento, né, rotacional, ele é tal que se, por exemplo, eu tiver aqui uma mudança da forma de um volume, por exemplo, antes em vermelho e agora em azul, esse ângulo alfa é igual ao ângulo beta, porque não está associado à rotação, é uma deformação sem uma rotação. No entanto, se por acaso você tiver um escoamento rotacional, esse cubinho pode experimentar um movimento de rotação, mas cuidado, porque agora esse ângulo alfa aqui é diferente do ângulo beta. É isso que faz a distinção para esse tipo de escoamento, né? Agora, vamos a um outro problema, voltando agora para a questão das linhas de corrente, né? Como se determina as linhas de corrente? Agora eu estou usando um pouco de matemática. Ora, a linha de corrente, como eu expliquei antes, né, ela é tal que, num determinado ponto aqui, né, a velocidade é tangente, essa figura aqui é ótima, né? A velocidade é tangente à linha por aquele ponto.
A linha é orientada, então o fluido se desloca assim. Claro, está aqui a orientação da linha. Agora, a questão é como é que eu determino essas linhas de corrente. Ora, essas linhas de corrente são tais que satisfazem a essa condição, né? V é paralelo a dr. Dr é um elemento infinitesimal de comprimento aqui. Um elemento infinitesimal de comprimento. Isso aqui é dr, que está ao longo da curva. Claro, a velocidade está na direção da tangente, dr também está na direção da tangente. Então, V vetor dr igual a zero, porque eles são paralelos, só por isso. E aí eu tenho essa condição aqui, essa condição. E a partir dessa condição a gente pode fazer progressos, porque a gente agora pode escrever para as linhas de corrente que dx, vx, né, dy, vy é igual a dz, dz. Isso aqui vai me determinar, né, as linhas de corrente, né? Eu tenho aqui um exemplo, mas eu vou colocar mais exemplos, né, para vocês, onde eu apresento, né, a componente x sob esta forma, a componente y sob esta forma, e eu vou ser levado, portanto, a uma curva, né, que é a curva psi de x e y, que é a função de fluxo, de forma que o fluxo vai ser caracterizado no plano pela condição psi, porque é no plano que nós estamos falando, pela condição psi igual a uma constante. Nesse exemplo aqui, psi é igual a x2 mais y2. Aqui eu tenho a figura correspondente, né, à função, à linha de corrente que decorre dessa condição aqui, né? O fato é que, recapitulando, as linhas de corrente são caracterizadas por uma função, né? Uma função que nós chamamos de função de fluxo, né? Essa função aqui é a função de fluxo, ela é dada por psi igual a constante. De psi, por outro lado, a diferencial dessa função para valores infinitesimais de dx e dy, né, é igual a d psi dx vezes dx mais d psi dy vezes dy. Ora, isso nos permite, então, identificar vy como sendo igual a menos d psi dx e vx igual a d psi dy. E posso também mostrar que a velocidade agora se escreve como menos k vetor gradiente de psi. Veja, agora estamos indo para coisas um pouco formais, né? E o estudante deve olhar essas transparências, olhar o texto, né, com algum cuidado, porque agora estamos usando, né, o cálculo 3, né, e são coisas que devem ser verificadas e com calma. Essas são as partes mais difíceis e que a gente vai realmente cobrar, né, nas atividades, né, porque essas coisas são um pouco mais complexas. E aqui, então, eu tenho um resumo, né, e é bom que o aluno se detenha nesse resumo, mas o fato é que aqui a gente acaba mostrando que essa função φ, né, ela satisfaz a equação Laplaciano de φ igual a zero, e esta função de fluxo satisfaz, né, a equação Laplaciano de psi igual a zero, só é que no plano. O que é curioso é que o gradiente de φ e o gradiente de psi, eles são ortogonais entre si. Mas isso é que é importante quando a gente estuda, então, escoamentos e rotacionais, né? E escoamentos de tal forma que a densidade seja constante, incompressíveis. Então, o que a gente vai cobrar é esse conjunto de fórmulas nessas últimas 3
ou 4 transparências, né? E trabalhar um pouco com esses conceitos para a gente descrever fluidos. Finalmente, a gente pode falar de fluidos nos quais nós temos um escoamento laminar, né? O escoamento laminar ele ocorre para número de Reynolds pequenos, né? E as linhas de corrente são bem comportadas, né? Mas quando você aumenta a velocidade do fluido, começam a aparecer aqui vórtices, né? Veja, linhas de corrente fechadas, né? E, finalmente, vórtices caóticos, né? Quando o número de Reynolds é bem grande. E agora nós temos o regime turbulento, né? E esse aspecto é bastante importante, né? Tenho de novo aqui a figura, né, de uma esfera num fluido, pode se pensar também no caso de uma asa de avião, enquanto a velocidade do fluido for pequena, né, veja só, o escoamento é laminar, é como se ocorresse deslocamento de lâminas, né? E aqui temos o caso do turbulento, né? Eu peguei na internet uma animação bem bonita e, na verdade, ao invés de recorrer a isto aqui, nós vamos depois apresentar algumas experiências, né, do caso que acontece no caso de um escoamento turbulento, caótico mesmo, né? O fato é que nós vamos apresentar agora experiências, né, envolvendo o caso em onde a gente coloca, né, algum tipo de pigmento, né, no fluido, um corante no fluido. Isso vocês vão ver nas experiências a seguir. Num regime turbulento, a força é proporcional à velocidade, à potência n, mas a gente vai falar isso depois, né? O fato é que aqui valeria a pena também a gente falar no número de Reynolds, mas a gente deixa isso então para depois. E vamos então à experiência que nós programamos para esta aula, para encerrar a aula. Podemos ilustrar as diferenças, né, entre o regime laminar, né, e o regime turbulento, né? E podemos fazer várias experiências, né, para a gente entender as diferenças num caso e no outro, né? Aqui o Cláudio preparou uma experiência onde a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca um corante, né, num fluido, no caso água, né, que se movimenta num regime e no outro. É isso que nós vamos ver agora. Cláudio, é a sua vez. Então, para isso a gente vai usar um reservatório com água, aqui uma torneirinha, e a água vai passar através desse tubo e vai cair aqui nesse outro reservatório aqui. E aqui eu tenho um outro reservatório com água com corante, né? Um corante alimentício verde, aqui uma torneirinha também para a gente controlar a vazão. E aqui é que vem a parte mais complicada, que é uma agulha de seringa que foi entortada, né? Eu entortei de forma que ele não atrapalhe aqui, atrapalha o mínimo possível, né, o escoamento do fluido. Porque no regime laminar isso é muito importante, né, para não introduzir, né, vórtices, né? Exatamente. Interessante. Então, tem que ser algo bem fino dentro do fluido. Interessante. Né? Não pode ser algo com grande Ou seja, para que o regime liminar continue o regime liminar depois também, né? Sim, depois também. Tá, ok, exatamente. muito bom. Bom, a gente pode abrir aqui a água, né? E aí começa a escorrer a água, começa né? a escorrer a água aqui. Cai aqui. Só que a gente não consegue ver se esse regime é laminar ou turbulento, né? Porque a água é incolor, você não consegue ver nada, né? Então, por isso que a gente introduz esse corante aqui. Né? Então, vamos abrir um pouquinho a água, né? Ali um pouquinho a água. E aqui a gente vai abrir um pouquinho só o corante e ele vai sair através do bico da seringa, né? Da agulha da seringa. Tá, aqui já começou a sair, então. Olha que interessante, não? É um filetinho bastante bem comportado. Aí surgiu, ok. Aqui então. Olha que interessante. Deixa eu fechar um pouquinho mais.
Olha, então está saindo um Agora sim, filete, agora né? sim, fantástico. Fiquei mais ou menos ali. A gente pode ver então um filete contínuo, né? Sim, fininho, Bem tal fininho. qual começou lá, não é isso? Sim. Tal qual começou lá. Interessante, A gente bonito. pode ver, bonito. esse é um regime laminar. Fantástico. Você visualiza muito bem. Né? Como se fosse muito bem. uma lâmina, né? Andando ali. Podemos até diminuir um pouquinho mais aqui o fluido e deixar realmente Olha, um filetinho do início até o fim, no regime laminar. Exatamente. Interessante. Então aqui você tem então como se fosse lâminas, né? Por isso chamado laminar. E você não tem um movimento caótico, um movimento ordenado, né, das moléculas. Tá? E por outro lado, se aumenta um pouquinho a velocidade do fluido, né? Então aqui vou abrir aqui um pouquinho mais, vou aumentar aqui a velocidade do fluido. Esse seria um regime então turbulento. Né? Então você tem então as moléculas andando a formação de vórtices, né, que você percebe ali. Um movimento caótico, né? Nossa. Então, depende muito, então, da velocidade do fluido, né? Então, aqui você tem uma vazão maior, né? Porque aí é uma questão de número de Reynolds, sim, né? A velocidade é um dos parâmetros, né, do número de Reynolds, né? Quando o número de Reynolds é mais alto, né? Olha só aqui no final, por exemplo, né? Você praticamente, né, consegue colorir, né, todo o fluido. Olha só, essa aí é fantástica, né? É isso. Olha só que coisa interessante. O laminar, então, novamente tem que fazer então, é diferente, né? O escoamento é diferente. Bem fininho, né? Você controla aí. Na verdade, você praticamente está controlando o número de Reynolds, né? Sim, exatamente. Porque a dimensão característica também, o número de Reynolds depende. Mas aqui você mantém todos os parâmetros iguais, a viscosidade igual e assim por diante. Né? Exatamente. Então você, de certa maneira, está alterando o número de Reynolds, né? Exatamente. Ok, muito legal mesmo. Que é o que faz a diferença entre os dois regimes, né? É o número de Reynolds. Ok. Então, muito obrigado, Cláudio.